Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Sem dúvida alguma, um dos assuntos mais comentados nos últimos dias no mundo dos famosos foi o despejo do ator Mário Gomes de sua casa, uma mansão avaliada em torno de 21 milhões de reais, que fica localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Mário Gomes, junto com sua esposa, filhas mais novas, foi obrigado a sair da residência e mora agora de favor na casa de uma filha mais velha, também na região do Rio de Janeiro. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a trajetória de Mário Gomes, um dos atores mais famosos da TV brasileira nas décadas de 70, 80 e 90. Detalhes sobre a fama, o escândalo da cenoura que atrapalhou e muito a carreira do ator, o despejo e o motivo, o real motivo da justiça ter tomado uma atitude tão drástica com um ator que completou 71 anos de idade. Tudo isso você confere comigo agora. Roda a vinheta. É isso aí, meus amores, bora falar do mundo dos famosos. Pois então, um dos assuntos mais comentados realmente nos últimos dias foi o despejo do ator Mário Gomes. E muitas dúvidas, né, as pessoas têm tido, principalmente com relação a duas questões. Primeiro, a disparidade dos valores. A mansão é avaliada em torno de 21 milhões de reais e foi vendida em leilão por míseros 721 mil. Como assim? Bom, também tem uma outra pergunta que o público está fazendo, né? Poderia a justiça tirar o Mário Gomes e família da sua casa, já que ele não tem onde ficar? Literalmente, a justiça colocou uma família no olho da rua. Mas a gente vai explicar para vocês essa decisão da justiça, tá? Vocês vão entender o porquê dessa rigorosidade. Mas antes da gente chegar a falar do despejo, nós vamos falar um pouquinho da trajetória do Mário Gomes, que sem dúvida alguma é um dos rostos que marcou a história da TV brasileira. Mário Gomes fez um grande sucesso nas décadas de 70, 80 e 90. Tudo começou em 1970, quando ele estreou em novelas, né? A Mansão dos Vampiros, que foi na extinta TV Excelsior. Aí, 2 anos depois, ele conseguiu ir para a Globo. Ele estreou em pequenas novelas, com pequenos papéis, fez Bicho do Mato, A Patota, nada de muita relevância. Agora, relevância ele começou a ter através desse personagem que eu vou mostrar para vocês agora, que é o personagem da novela Tchan Tchan, que é o personagem da novela Gabriela. Pois é, em Gabriela, o Mário Gomes ele começa a se destacar no cenário nacional. Depois disso, em 1976, ele estreou seu primeiro protagonista. Dessa vez foi na famosa novela Duas Vidas, com a atriz Beth Faria. Tá essa foto aí, ó, uma foto de bastidores, né, em preto e branco, ele já participando da novela com Beth Faria. Bom, ele teve uma trajetória imensa, tá, gente? Foram inúmeras novelas que ele protagonizou, que ele teve personagens assim de destaque. Só para vocês terem uma ideia, na Rede Globo de televisão, ele fez, depois de Duas Vidas, Anjo Mal, O Pulo do Gato, Plantão de Polícia, que foi um episódio de despedida de solteiro, Marrom Glacê, Plumas e Paetês, Jogo da Vida, Sol de Verão, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical. Olha a quantidade de novelas que o Mário Gomes fez na Rede Globo de televisão. Na Rede Manchete ele chegou a fazer Olho por Olho em 1988, depois ele volta para a Globo e faz Sexo dos Anjos, Top Model, Rainha da Sucata, Perigosas Peruas, grandes novelas, né? E aqui eu estou citando, não estou citando todas, estou falando de apenas algumas novelas que ele participou e que sim, ele fez um grande sucesso, né? Sempre muito bonito, um galã, sempre conquistando as moças, né, do Brasil inteiro, numa época que não existia internet, então a galera ficava vidrada na televisão e nas novelinhas, e os grandes astros das novelas viravam grandes símbolos sexuais. Então, o Mário Gomes, 1970, década de 1980 e década de 1990, sim, ele foi um grande símbolo sexual, um galã aí lembrado e conhecido no Brasil inteiro. Agora, uma situação, minha gente, acabou afetando negativamente na carreira do Mário Gomes, que foi uma situação ligada a esse relacionamento aí. Bom, como eu disse para vocês,
ele estreou na novela Duas Vidas, ele fez o primeiro protagonista dele, na novela Duas Vidas, em 1976, foi quando a novela começou. Um ano depois, a novela no ar, né? Em 1977, a novela ainda não tinha terminado, estourou no Brasil inteiro a história de que ele tinha um romance com quem? Com a Beth Faria, com quem ele fazia par ali, né? E a Beth Faria, ela era envolvida com quem? Ela era casada com o Daniel Filho, diretor da Globo. Então houve esse romance aí entre o Mário Gomes e a Beth Faria. Tudo começou nos bastidores da novela Duas Vidas. Isso são informações que a gente tem, né? Que vem desde aquela época. Pois então, tá. O Daniel Filho acabou descobrindo. E mais tarde eles se separaram. Tanto a Beth Faria e o Daniel Filho acabaram se separando. Seria esse o motivo da separação dos dois? A gente não sabe, mas o fato é que sim, o casal se separou. Agora, um detalhe, o que tem isso a ver com o Mário Gomes, com a carreira dele ter sido prejudicada? Foi esse affair aí, essa suposta traição? Não. Foi o que aconteceu depois da descoberta dessa traição. Em março de 1977, o Mário Gomes ele virou notícia nacional e de uma maneira assim, nada agradável. Começou a circular na imprensa, tudo começou por uma publicação de um jornal chamado Luta Democrática. E esse jornal era muito conhecido pelo sensacionalismo. Então, nesse jornal, saiu a matéria de que o Mário Gomes havia dado entrada num hospital, sabe como? Entalado por uma cenoura. É isso mesmo, minha gente. Saiu aí essa notícia, em março de 1977, que o Mário Gomes tinha dado entrada, né, no hospital empalado, como é que se fala? Por uma cenoura. Aí vocês imaginem a sociedade da época, o que não falou dessa situação, né? Ele foi alvo de muita chacota, até hoje, inclusive, nesses últimos dias, no que saiu essa notícia aí do despejo, teve muita gente relembrando essa polêmica da cenoura, fazendo piadinhas com o ator com relação a essa polêmica da cenoura. E aí você pode me perguntar, mas Deise, isso influenciou na carreira do Mário Gomes? Influenciou sim, porque ele tinha acabado de lançar um seu primeiro LP na época, né? Acho que os mais novos hoje não sabem nem o que é LP. É como se fosse um CD, como se fosse um EP de música, né? Aqueles famosos LPs, estava sendo lançado no mercado musical. E aí todo o processo de divulgação foi interrompido porque foi um escândalo muito grande na época. Vocês imaginem se hoje uma notícia como essa vazar na imprensa sobre algum ator famoso, isso já repercute, já vira chacota, já vira comentário, não é? Imagina naquela época em que a sociedade era muito mais preconceituosa e muito mais fechada. Então ele teve que parar e não continuou realmente com a carreira dele musical na TV. A gente sabe que ele teve uma longa história na TV, mas mesmo assim o nome dele não saiu da boca, né, do povo por conta dessa história aí da cenoura. E sim, o Mário Gomes enfrentou muito preconceito por conta disso. Aí você também pode me perguntar, o que tem isso a ver, Deise, com a cena aí da novela Duas Vidas, com ele e a Beth Faria? Porque, segundo o Mário Gomes, esse boato teria surgido por conta do Daniel Filho, que teria ali se vingado do ator e lançado essa fake news. Será, minha gente? Pois é, sendo verdade ou não que foi o Daniel Filho que divulgou essa fake news, ou então, né, que investiu nessa fake news, a verdade é que o assunto até hoje é lembrado. E o Mário Gomes, nesses dias atrás, ele chegou a falar sobre essa polêmica da cenoura nas redes sociais dele. Vamos ver. Aquilo que não me mata, me fortalece. Friedrich Nietzsche, o filósofo que o Brasil adora, né, importado aí da Alemanha. Pois é, essa frase icônica, uma das mais icônicas do Nietzsche, me serviu muito na época da cenoura. Porque eles tentaram me matar, eles tentaram me tirar de cena, né, falando mal do meu pai e tal, e a cenoura saiu num outro jornal que eu não tinha acesso. Então a ideia era eu tomar um gesto de impulsivo qualquer, né? Treinava a luta, família Grace, então ele sabia disso. Então a ideia era me atrair para uma emboscada. Aí eu me prender por causa de eu ter me aborrecido em relação ao meu pai, e todo mundo ia achar que eu fui preso por causa da cenoura, né? Então eu me segurei, né? Porque eu sempre fui contra a briga, sempre fui contra a violência física, não sei no tatame. Eu me segurei e acabou
tendo que usar essa frase dele, porque é isso aí. Então, use você também essa frase, porque o que não te mata te fortalece. Todos os pequenos problemas, problemas grandes, vão te fortalecendo, você vai ficando um cara cada vez mais parecido com um aço. E quanto mais apanha, mais sólido fica. Beijo, minha gente. Bom, minha gente, tá aí então, né, a polêmica da cenoura confirmada, né? O próprio Mário Gomes está confirmando a polêmica da cenoura. Nesse vídeo aí ele não fala, não cita o nome, não cita nada da história com o Daniel Filho. Essa história do Daniel Filho foram notícias que repercutiram no decorrer do tempo. Ele chegou a falar isso em jornais, chegou a dar essa declaração de que poderia ser uma vingança do Daniel Filho. Mas, gente, nada comprovado, tá? Tanto essa questão da cenoura não foi comprovada, quanto essa questão também do envolvimento do Daniel Filho como vingança, né? Teria aí lançado esse boato como fake news para poder atrapalhar o Mário Gomes. Nesse vídeo ele já fala de outras situações aí que não dá nem para entender direito, né? Mas, de qualquer forma, a polêmica da cenoura está confirmada aí pelo próprio Mário Gomes. E aí, minha gente, é a vida que segue, né? Apesar da polêmica, e é claro, na época em que estourou essa notícia aí, foi uma época muito difícil, com certeza a repercussão foi muito negativa e ele enfrentou um perrengue aí. Mas apesar disso tudo, e apesar também da desistência do trabalho comum com a música, o Mário continuou trabalhando na TV. A gente viu que ele fez aí uma grande quantidade de novelas na Globo, trabalhou também na Record. O último trabalho em TV de Mário Gomes aconteceu em 2018, quando ele retornou à Globo depois de um longo período para fazer uma participação na novela Tempo de Amar. 2018, então, foi o ano em que Mário Gomes fez a sua última participação em TV, né, como ator de novela. E aí a vida continuou seguindo, até que, algum tempo atrás, a gente começou a perceber, aliás, começamos a ver notícias sobre uma nova atividade do Mário Gomes, vendedor ambulante. Isso mesmo. O Mário passou a vender hambúrguer na praia. Cheguei a ver também cenas dele vendendo água de coco. Essa foi uma notícia que reverberou bastante, gerou muito comentário, se especulou, ele chegou a falar sobre essa questão, falou do prazer e da experiência de estar tendo aí essa oportunidade de ser vendedor ambulante. Falou que tomava a cachaça dele, ficava aproveitando ali o ar marítimo, a bela visão que ele tinha da praia e aproveitava para ganhar um dinheiro, né? Lembrando que nesse momento aí, o Mário Gomes, junto com sua esposa, os dois já alugavam um quarto da mansão para turistas. Um quarto com capacidade de, no máximo, 4 pessoas. E a gente vai ver esses detalhes agora com imagens da mansão que eu trago para vocês. A mansão tão disputada, né? Alvo da tristeza do Mário Gomes, está muito triste porque perdeu a casa, uma casa onde ele vive há cerca de 40 anos. Vamos ver então a imagem da casa, é essa mansão aí. Paredes de vidro, é traduzida pelos sites de aluguel como um local de visão paradisíaca, e é mesmo. A gente vai acompanhar agora algumas imagens que são expostas por esses sites. Essa aí é a parte de fora da casa, com paredes de vidro. Inclusive, o Mário, ele diz que ele ajudou na construção da casa, né, nesses 40 anos, ele vem construindo aos poucos. Nós temos essa imagem maravilhosa aqui da mesa do café, ou mesa de refeição, né? Imagina você sentar aí na hora do almoço ou jantar, seja qual hora que for. É bonito demais você sentar aí e estar fazendo a sua refeição num lugar tão maravilhoso quanto esse. A piscina era o único lugar compartilhado da casa com os turistas que alugavam o quarto, e o Mário fez uma espécie de mirante aí, né? Olha que lugar, gente. É realmente fantástico. A gente consegue entender esse valor de 21 milhões cobrados pela casa por conta do lugar privilegiado, né? Um verdadeiro paraíso. A visão da janela do quarto, olha que coisa incrível. De qualquer lugar que você fosse da casa, você via esse mar maravilhoso, né? E o quarto privativo que eu disse para vocês que ele alugava esse daí, com ar-condicionado, banheiro privativo, só não tinha a cozinha. A única coisa, inclusive, que os hóspedes reclamavam era a ausência da cozinha. Eles tinham que sair daí e fazer refeição em outro local, porque a cozinha não era compartilhada, só a piscina. Bom, então, essa casa maravilhosa acaba sendo leiloada. Uma coisa muito importante a gente destacar agora, que pouca gente está percebendo ou divulgando, né? Então, a gente passa direto pela notícia e não entende isso. A gente imagina que o leilão aconteceu há poucos dias. Não. Esse leilão da casa, minha gente, ele aconteceu há 13 anos.
essa mansão não pertence ao Mário Gomes desde 2011. Em 26 de abril de 2011, a mansão do Mário foi leiloada pela Justiça. Então, não é uma coisa de agora. O que aconteceu nesses 13 anos? Por que quem comprou a casa não tomou posse da casa? Porque foram anos aí que foram feitos recursos na Justiça, né? O Mário Gomes tentou recuperar a casa. Então, a coisa virou ali uma peleja na Justiça, até que culminou nos últimos dias com o efetivo despejo de toda a família. E daqui a pouquinho vocês vão entender por que disso. Porque a gente costuma dizer, né, a gente sabe, que normalmente a Justiça não toma a casa onde a pessoa vive. Se ela não tem onde morar, não vai jogar a pessoa na rua. Mas por que fizeram isso com o Mário Gomes e a família dele? Daqui a pouquinho vocês vão entender. Agora, é preciso entender essa história. Por que o Mário Gomes chegou a esta situação? A gente fala aí de problema na Justiça, a gente fala aí de direitos trabalhistas, mas, de fato, o que aconteceu? Bom, o Mário Gomes, ele teve uma indústria no interior do Paraná e ele tinha uma sociedade com Márcia Patrícia Mendes. Os dois abriram essa indústria, o nome levava o nome dele, Mário Gomes Indústria e Comércio de Confecções Limitada. Essa empresa funcionou no interior do Paraná entre 1997 e 2005. Nesse período, eles empregaram 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, quando a empresa fechou, sem pagar os direitos e os salários dos seus funcionários, quando essa empresa fechou, dessas 100 pessoas, 84 costureiras entraram no Ministério do Trabalho, reivindicando, sim, os seus salários atrasados, multas rescisórias e tudo que tinham direito diante da lei. Então, vejam bem, a empresa funcionou até 2005. Já são cerca de 19 anos, né, em que nós tivemos aí o fechamento da empresa e os funcionários esperando o recebimento. Complicado, né? Complicado para ele que perdeu a casa, mas complicado para quem lá atrás ficou sem receber o seu salário, sem os seus direitos trabalhistas, sem as multas rescisórias. E um detalhe, né, que a gente pode dizer que foram 19 anos de espera, porque acredita-se que nesse ínter aí, enquanto coube recurso, esse dinheiro não foi repassado para os funcionários que reivindicavam. Que a associação comprou a casa, mas a partir do momento que não conseguiu efetivar a compra, não conseguiu tomar posse da casa, esse dinheiro ficou aonde? Foi para o bolso dos funcionários? Dificilmente, né? Normalmente, durante esse trâmite todo aí, fica guardado pela Justiça até que a definição final seja aí tomada, né? Até que realmente as coisas sejam solucionadas definitivamente. Então, vamos pensar no tempo de espera dessas 84 pessoas para receber o que lhe era de direito. E aí não tem como a gente não pensar, né? Por que chegou a esse ponto? Por que esperou chegar a esse ponto? Ah, Deise, mas era um sonho, ele ajudou a construir a casa maravilhosa, perdeu um patrimônio como esse. Mas como é que fica essas famílias que ficaram esperando tanto tempo aí para receber os seus direitos? Como é que ficou essa família na época que a fábrica fechou as portas e disse que não podia pagar seus salários? É muito complicado. A gente não deseja, é claro, não deseja o mal para o Mário Gomes, para sua família. É lamentável, é triste a gente ver essa cena aí, mas não tem como não pensar sobre esse outro lado da moeda, né? E agora eu vou explicar para vocês o porquê que a Justiça tomou essa decisão. Por que tirou uma família de uma casa e colocou literalmente no olho da rua? Porque, segundo o jornalista Leão Lobo, ele conversou com uma advogada trabalhista que explicou para ele o seguinte, que a ação trabalhista para a Justiça é vista como comida. Comida. Então, um trabalhador, ele trabalha numa empresa, ele deixa ali o seu suor, vai todos os dias, esperando no final do mês receber o seu salário para levar comida para casa, para pagar aluguel, pagar remédio. Ele precisa daquele dinheiro para a sua sobrevivência. Tendo esse entendimento, a Justiça, sim, se tiver que tirar um bem, a Justiça vai tirar, mesmo sendo a casa onde o devedor mora. Então, a gente consegue entender essa ação implacável. Que o Mário tem, inclusive, criticado bastante. A gente vai assistir um vídeo agora dele, em que ele fala chorando, ele questiona essa questão aí. Vamos assistir. Sofremos muito, e o juiz dá para os caras desse perturbar a minha família há anos. Né? Uns bandidos, uns especuladores safados. O leilão não é errado. Mas desde que seja justo, não um leilão injusto, de
de pilantragem. E pior, a casa é minha, eu tenho direito, é inconstitucional, eu só tenho esse imóvel. A gente trata como uma ação inconstitucional. Entendendo-se a forma como a justiça vê esse caso, ação trabalhista é igual a alimento, a gente entende sim que foi uma ação normal da justiça. Foi dentro dos trâmites da lei. E uma coisa que ele fala aí nesse vídeo também, que ele aborda, é o fato da disparidade dos valores, né? Que é uma outra questão que a gente se pergunta. Por que uma casa de 21 milhões de reais se vende por 721 mil? Que absurdo, que maldade, que sacanagem. A gente fala isso, né? Ah, houve algum roubo aí. Na verdade, minha gente, a justiça, quando ela pega um bem para leiloar, aquele bem vai a leilão para pagar uma dívida, ela não está preocupada em quanto vale o bem. Ela está preocupada em adquirir o valor necessário para se pagar a dívida. Então, se a casa valia 100 milhões, 20 milhões, 10 milhões, não importa. O que importa é que ela teria que ser vendida para pagar a dívida aos trabalhadores. E o que foi feito. A justiça não é uma agência, não é uma imobiliária que vende um bem pensando em receber, né, valorizar o imóvel, receber aquele valor, aí fica com um percentual, passa o valor para o proprietário. Não é isso. A única coisa que a justiça quer é conseguir o dinheiro para pagar as pessoas ali que estão reclamando, as vítimas, né, da questão. Então é ponto final. É por isso que muita gente espera leilões, tem gente que é leiloeiro mesmo, né? Tem gente que aguarda o leilão aparecer para comprar alguma coisa, comprar carro, comprar casa, comprar algum bem. Porque quando chega ao leilão, não é vendido pelo valor do mercado. É vendido ali, é estipulado um valor ali mínimo e normalmente esse valor mínimo não chega aos pés do valor de mercado, do produto ou, no caso aí, da propriedade, né? Então é simples assim, infelizmente. É uma situação triste da gente assistir, a gente não quer isso para ninguém. A gente deseja aí que o Mário ele consiga se reerguer, inclusive o Mário é candidato a vereador lá no Rio de Janeiro. Então é uma possibilidade aí, se ele consegue ganhar, se ele consegue vencer o pleito aí, ele consegue se reerguer também, né? Então a gente torce para que dê tudo certo para ele. Mas, infelizmente, a justiça foi feita. Pelo menos para os 84 funcionários, né? As 84 costureiras que estavam esperando durante tanto tempo para receber a sua indenização. Imagina como é que foram esses anos aí desse pessoal esperando, né? Ah, Deise, mas passou muito tempo eles se recuperaram. Minha gente, pobre, pobre, quando deixa de receber um valor que está esperando, se endivida, viu? E para sair dessa dívida é complicado. Não é verdade? Então, pode ter certeza que a vida desse pessoal não foi fácil, não. Então, infelizmente, né, tem coisas que acontecem e são fato, é lei e tem que se respeitar. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do seu vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário aqui embaixo. Você acha que foi justo? Com toda essa explicação que a gente deu para você aí, o que você acha? Foi justo? A justiça deveria ter feito isso com o Mário? Ou não? O que você acha também da história da polêmica da cenoura? Como que você interpreta isso? Comente aqui embaixo do vídeo que eu quero saber a sua opinião. Beijo para vocês, lembrando que todas as noites nós estamos aqui ao vivo, às 8h30, falando sobre o mundo dos famosos e trazendo muita notícia legal para vocês aqui, realities também, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo ou a próxima live. Tchau, tchau, amores.